o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2 verso 4. Por João Calvino. Daqui se deduz uma confirmação do segundo argumento, o fato de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, pois, que seria mais razoável do que todas as nossas orações se conformarem a este decreto divino. Concluindo, ele demonstra que Deus tem no coração a salvação de todos os homens, porquanto ele chama a todos os homens para o conhecimento de sua verdade. Este é um argumento que parte de um efeito observado em direção à sua causa, pois se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos, capítulo 1 verso 16. Então é justo que todos aqueles a quem o Evangelho é proclamado sejam convidados a nutrir a esperança da vida eterna. Em suma, visto que a vocação do Evangelho é uma prova concreta da eleição secreta, então Deus admite a posse da salvação àqueles a quem Ele concedeu a bênção de participarem de seu Evangelho, já que o Evangelho nos revela a justiça de Deus que garante o ingresso na vida. À luz desse fato, fica em evidência a pueril ilusão daqueles que creem que esta passagem contradiz a predestinação. Argumentam: se Deus quer que todos os homens, sem distinção alguma, sejam salvos, então não pode ser verdade que, mediante seu eterno conselho, alguns hajam sido predestinados para a salvação e outros, para a perdição. Poderia haver alguma base para tal argumento, se nesta passagem Paulo estivesse preocupado com indivíduos, e mesmo que assim fosse, ainda teríamos uma boa resposta. Porque, ainda que a vontade de Deus não deva ser julgada à luz de seus decretos secretos, quando ele nos revela por meio de sinais externos, contudo não significa que ele não haja determinado secretamente, em seu íntimo, o que se propõe fazer com cada pessoa individualmente. Mas não acrescentarei a este tema nada mais, visto o assunto não ser relevante ao presente contexto, pois a intenção do apóstolo, aqui, é simplesmente dizer que nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos sem exceção. Visto que a pregação do Evangelho traz vida, o apóstolo corretamente conclui que Deus considera a todos os homens como sendo igualmente dignos de participar da salvação. Ele, porém, está falando de classes, e não de indivíduos, e sua única preocupação é incluir em seu número príncipes e nações estrangeiras. A vontade de Deus é que eles também participem do ensinamento do Evangelho. Isso é por demais óbvio à luz das passagens já citadas e de outras afins. Não é sem razão que se disse: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2 versos 8 a 10. A intenção de Paulo era mostrar que devemos ter em consideração, não que tipo de homens são os príncipes, mas, antes, o que Deus queria que fossem. Há um dever de amor que se preocupa com a salvação de todos aqueles a quem Deus estende seu chamamento e testifica acerca desse amor através das orações piedosas. É nessa mesma conexão que ele chama Deus nosso Salvador, pois de qual fonte obtemos a salvação senão da merecida generosidade divina? O mesmo Deus que já nos conduziu à sua salvação pode, ao mesmo tempo, estender a mesma graça também a eles. Aquele que já nos atraiu a si pode uni-los também a nós. O apóstolo considera como um argumento indiscutível o fato de Deus agir assim entre todas as classes e todas as nações, porque isso foi predito pelos profetas. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2 verso 4. Por João Calvino.